Eu tinha sonhado com aquele momento durante anos. Era mais do que um emprego, mais do que um destino em um continente diferente. Era a minha liberdade, a minha chance de finalmente respirar fora do ar sufocante daquela casa. O convite oficial tinha chegado por e-mail na noite anterior. Eu li, reli, chorei. Pela primeira vez em muito tempo, chorei de alegria. Era um contrato de trabalho com uma empresa estrangeira da área que eu sempre desejei. Eles acompanharam meu crescimento, viram meu portfólio, sabiam do que eu era capaz. E agora, me queriam lá. Um salário digno, respeito, autonomia. E mais importante, uma passagem de ida para uma nova vida. Passei a madrugada inteira acordada, arrumando a mala em silêncio. Cada peça de roupa dobrada com cuidado, cada documento plastificado, cada lembrança encaixada com carinho. Meus dedos tremiam, mas não era nervosismo. Era excitação. Eu podia ouvir a voz da minha versão mais jovem dentro da minha cabeça: nós conseguimos. Mas a euforia durou pouco. Na manhã seguinte, desci para a cozinha, tentando esconder a expressão de quem estava flutuando. Minha mãe estava sentada na mesa, com seu velho roupão manchado de tinta de cabelo. O cheiro forte do café queimado impregnava o ar, misturado ao de fritura de gordura requentada. Meu irmão estava deitado no sofá, como sempre, de cueca e com o celular na mão, rindo de algum vídeo idiota. Mãe, eu preciso conversar com vocês, anunciei, com a voz baixa. Ela nem tirou os olhos da panela. Vai falar que vai sair de novo? Murmurou, com aquele tom debochado. Eu respirei fundo. Não é uma saída qualquer. É definitivo. Eu recebi uma proposta de trabalho fora do país. O voo está marcado para quinta-feira. Ela parou de mexer os ovos. Meu irmão soltou uma gargalhada exagerada. Que piada é essa? Ele zombou. Vai fazer o que lá? Lavar banheiro gringo? É sério, continuei, mantendo a voz firme. É uma oportunidade única. Eles vão arcar com tudo. Eu só preciso estar no aeroporto quinta às 21 horas. Minha mãe finalmente se virou. Olhou para mim como se eu tivesse cuspido na cara dela. Você não vai a lugar nenhum, disse, com frieza. Quem vai cuidar da casa? Quem vai me levar nas consultas? Quem vai pagar as contas, os remédios, o plano do seu irmão? Mãe, eu não vou sumir. Vou ajudar de lá também. E... Não. Ela gritou. A colher de pau caiu no chão. Você não vai. Seu lugar é aqui, cuidando de nós. Sempre foi. Meu irmão riu, jogando uma almofada no chão. Quem mais vai pagar pelo meu carro novo? Disse, com a cara mais lavada do mundo. Achei que era óbvio. Meu estômago se revirou. Senti um nó na garganta, mas não derramei uma lágrima. Apenas consenti com a cabeça, como tantas outras vezes. Sem brigar. Sem argumentar. Eles estavam esperando que eu explodisse, que implorasse, que me humilhasse como sempre fiz. Mas eu apenas me levantei da cadeira e fui para o meu quarto. Fechei a porta devagar. Tranquei. E respirei. A mala estava pronta. O passaporte, dentro da mochila. Mas algo estava errado. Peguei o celular. Notificação do aplicativo da companhia aérea: seu voo foi cancelado. Entre em contato com o suporte para remarcar. Meu coração acelerou. Corri até o site da companhia. A alteração não tinha partido de mim. Entrei no e-mail. Lá estava, a confirmação de cancelamento feita por telefone, no nome da minha mãe. Ela havia ligado. Ela havia cancelado. Com o meu CPF. Com meus dados. Senti o sangue ferver. Sentei na beirada da cama. O quarto parecia encolher ao meu redor. Todos os anos de silêncio, todas as vezes que engoli seco, todas as humilhações e chantagens emocionais voltaram como um soco no estômago. Eles acharam que tinham vencido. Que tinham me prendido de novo. Que eu era a empregada de luxo. A carteira ambulante. O investimento deles. Mas naquela noite, algo dentro de mim quebrou. Ou talvez,
tenha finalmente se libertado. Abri o notebook. Enviei um e-mail urgente para o meu contato da empresa. Expliquei o que havia acontecido, enviei provas, prints, gravações da ligação de cancelamento que consegui resgatar no app. Expliquei que eu ainda queria ir. Que só precisava de uma nova passagem. Que daria um jeito. À meia-noite, recebi a resposta. Eles entenderam. E remarcaram meu voo para sábado. Um novo bilhete eletrônico, agora com autenticação biométrica. Somente eu poderia usá-lo. Acordei no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Desci para o café com o rosto sereno, servi um prato para mim, lavei a louça da noite anterior como de costume. Minha mãe achava que o escândalo do dia anterior tinha me feito desistir. Meu irmão cantava uma música tosca enquanto limpava o carro que eu havia financiado. Mas eu já estava vivendo o adeus. Nos 3 dias seguintes, continuei fingindo. Trabalhei de casa, fiz almoços, paguei as contas, levei minha mãe ao laboratório. Ela achava que estava no controle de novo. Que tinha colocado a filha rebelde de volta na coleira. Na sexta-feira, pela manhã, deixei envelopes lacrados sobre a mesa da cozinha. Um para ela. Um para o meu irmão. Em silêncio, saí com minha mochila. Entrei em um táxi. E só parei de olhar para trás quando as nuvens cobriram o chão. Horas depois, minha mãe ligava. Várias vezes. Depois, mensagens. Por que sua conta está bloqueada? Que história é essa de desligamento da empresa? Volta aqui agora. Minha empresa antiga foi notificada por mim da minha saída definitiva. Os débitos automáticos das contas da casa foram cancelados. Meu nome foi removido do financiamento do carro do meu irmão. A empresa de cobrança já estava ciente de que aquele contrato havia sido fraudado. Eles não sabiam ainda, mas a verdadeira tempestade estava só começando. Do alto do avião, enquanto a cidade virava um borrão de luzes distantes, senti algo que não reconhecia há muito tempo: paz. Não era euforia. Era um silêncio interno. Um espaço dentro de mim que, por anos, esteve ocupado por culpa, medo, obrigações impostas. Agora, havia espaço para mim. Pela primeira vez, meu destino era escolha minha. E minha vida, enfim, me pertencia. Cheguei ao novo país com a mochila nas costas, o coração inquieto e a mente decidida. A empresa enviou um motorista para me buscar. A moradia já estava organizada, um pequeno estúdio elegante com vista para uma praça repleta de flores que, mesmo no frio, pareciam resistir ao cinza do inverno. Havia uma garrafa de vinho sobre a mesa, um bilhete escrito à mão: "Bem-vinda ao início da sua nova história." Eu chorei. Mas agora, era diferente. Chorei de alívio. De orgulho. De libertação. Na manhã seguinte, meu celular estava repleto de notificações. Mãe, 57 mensagens não lidas. Douglas, meu irmão, 31 mensagens. Vozes da casa antiga, 12 ligações perdidas. Não abri nenhuma. Eu já sabia o tom. O desespero. Minha mãe estava acostumada a controlar meu dinheiro com frases envenenadas como: "Tudo que temos é você, a gente te criou, então agora é sua vez ou a família vem em primeiro lugar." Mas agora que as torneiras secaram, ela não tinha mais onde se esconder. No terceiro dia, cedi à curiosidade e ouvi uma das mensagens de voz. A primeira era da minha mãe, gritando: "Sua egoísta. Eu liguei na empresa e eles disseram que você foi transferida para fora. Como você pôde fazer isso sem me avisar? E o plano de saúde? E meus remédios, minha filha? Como vou pagar o aluguel agora?" Ela nem disfarçava. Nenhuma pergunta sobre como eu estava. Sobre se cheguei bem. Sobre se fui recebida com segurança. A segunda mensagem foi ainda pior. Era meu irmão. "Parabéns, hein? Bravinha. Fugitiva. Sabe o que você conseguiu? A mãe passou mal, foi parar no hospital, e eu tive que levar ela. De ônibus. De ônibus, entendeu? Porque agora eu estou sem carro, você sabia disso? Que bom, né? Que bom que você tá aí,
viajando com dinheiro que devia ser da família. A raiva embutida na voz dele me fez sorrir. Um sorriso frio, contido, mas verdadeiro. Pela primeira vez, estavam sentindo na pele o peso de suas próprias escolhas. Naquela noite, sentei à mesa do pequeno apartamento e escrevi. Não mensagens. Não explicações. Mas um relatório jurídico. Detalhado. Frio. Objetivo. Anexei comprovantes de transferências, faturas quitadas por mim, contratos em meu nome usados indevidamente. Enviei para meu advogado. Havíamos conversado antes de eu sair do país. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, eles tentariam me atingir legalmente. Eu estava pronta. Eles, não. 2 semanas depois, recebi um e-mail da operadora de telefonia que usava no Brasil. Tentaram abrir um novo plano no meu nome. Comprovante falso, endereço antigo. Anexei tudo ao processo. Dias depois, a mesma tentativa foi feita em meu CPF para adquirir um empréstimo de R$ 30.000. Quem solicitou? Douglas. O anfilhinho da mamãe, o parasita de cueca no sofá. Agora desesperado porque o carro novo estava com parcelas atrasadas. Recusei todos os contatos. Me mantive no silêncio. Minha mãe, então, mudou de estratégia. Começou a postar indiretas nas redes sociais. Filhos ingratos esquecem quem os criou. Mas Deus não dorme. Nunca sacrifique sua família por um sonho egoísta. Um dia você acorda sozinha. Minha saúde nunca mais foi a mesma depois que perdi minha filha para o orgulho. A cada postagem, ela ganhava corações, comentários de pena, amigos dizendo fica bem, você é uma guerreira. Eles não sabiam que guerreira ali só havia eu. Que fui eu quem arcou com o tratamento quando ela teve aquela crise grave no hospital. Que fui eu quem pagou o curso técnico do Douglas, aquele mesmo que ele abandonou 3 meses depois porque era muito cedo para acordar. A imagem de mártir que ela cultivava era mentirosa. Mas eu não respondi. Não me defendi. Quem sabe a verdade, não precisa se justificar. Eles tentaram me atingir como sempre fizeram, usando culpa, mentira e drama. Mas agora eu era outra. A nova vida era exigente. O idioma novo me desafiava a cada dia. A empresa tinha padrões altos, mas nunca fui do tipo que temia exigência. Tive que aprender a me virar desde cedo. E ali, pela primeira vez, fui tratada como adulta. Como profissional. Como alguém com valor. Nos primeiros meses, recebi um aumento. No segundo semestre, fui promovida. Comprei meu primeiro carro com meu dinheiro. Pequeno, simples, mas meu. Adotei um gato que encontrei na rua, doente, com a pata quebrada. Cuidei dele. Dei o nome de Liberdade. Ele virou meu companheiro silencioso. Dormia sobre meus cadernos de anotações e me observava com olhos sábios, como se entendesse tudo. Mas nem mesmo a distância impedia os fantasmas de voltarem. Em uma tarde qualquer, enquanto voltava do trabalho, recebi uma ligação de um número desconhecido. Ignorei. Veio outra. E outra. Então, uma mensagem. Sou advogada da senhora Marisa Ferreira. Gostaria de tratar sobre responsabilidades financeiras e familiares em aberto. Respirei fundo. Eles tinham contratado uma advogada. Liguei de volta. A mulher era educada. Formal. Disse que minha mãe queria resolver pendências. Alegava abandono afetivo, dívidas de moradia, até danos morais. Eu ri. Pela primeira vez, eu ri alto, de verdade. Expliquei calmamente à mulher que havia um processo em andamento contra minha mãe e meu irmão por uso indevido de dados, fraude contratual e coação psicológica prolongada. Mencionei o dossiê que meu advogado havia protocolado. Ela ficou em silêncio. Apenas respondeu, entendo. Vou repassar ao cliente. Nunca mais ligaram. Mas eu sabia que não haviam desistido. Eles estavam só recuando. Como cobras feridas. No fim daquele ano, recebi o convite para dar uma palestra em uma universidade. Tema: Resiliência e Reinvenção Profissional. O auditório estava cheio.
estudantes, professores, jovens sonhadores. Contei minha trajetória sem citar nomes, mas relatei a prisão emocional, a sabotagem familiar, o medo. Contei como, por muito tempo, vivi para agradar pessoas que nunca me valorizaram. No fim, recebi uma chuva de aplausos. Uma jovem me abordou chorando. Eu estou vivendo o que você viveu, sussurrou, com a voz trêmula. Eles dizem que eu sou ingrata, mas só querem o meu dinheiro. Como você conseguiu sair? Abracei ela com força. E disse o que queria ter ouvido quando tinha sua idade. Eu parei de pedir permissão para viver. Você não precisa da autorização deles para ser livre. Precisa da sua. Naquela noite, enquanto caminhava pela rua iluminada e respirava o frio cortante que agora me fazia sentir viva, percebi que algo dentro de mim havia mudado para sempre. Eles podiam gritar, tentar me difamar, inventar mentiras. Mas nada disso importava mais. Porque agora, finalmente, eu estava do outro lado do muro. E eles estavam sozinhos. Quando deixei meu país, achei que o oceano entre nós seria suficiente para encerrar aquela parte da minha vida. Mas tem gente que não sabe perder. Tem gente que, diante da ausência da vítima, transforma a própria derrota em palco. E minha mãe era especialista nisso. O que começou como um bombardeio de mensagens se tornou, com o tempo, uma campanha sórdida de destruição da minha imagem. Primeiro foram as redes sociais. Não satisfeita com as indiretas, ela começou a escrever abertamente sobre mim. Usava meu nome completo. Dizia que eu havia fugido para o exterior abandonando uma mãe doente e um irmão dependente. Que eu sempre fui egoísta, que fingia ser boa filha, mas era uma cobra disfarçada. Os comentários se dividiam. Algumas amigas dela acreditavam, claro. Outras apenas observavam em silêncio, como quem assiste a um incêndio que não quer apagar. Pessoas da igreja começaram a me mandar mensagens, algumas furiosas, outras decepcionadas. Você está mesmo fora do país? Sua mãe chorou tanto na reunião. Disse que você a deixou na miséria. Ela disse que foi obrigada a vender os móveis da sala. Eu li cada uma dessas mensagens com o estômago revirado. Porque eu sabia o que vinha depois. Sabia que aquilo não era apenas sobre a imagem pública. Ela queria mais. Ela queria vingança. E ela não se importava em me destruir para obtê-la. Do outro lado do oceano, minha vida florescia em silêncio. Me dediquei ainda mais ao trabalho. Agora liderava uma equipe pequena, mas promissora. A empresa apostava em mim com confiança. Meus colegas me respeitavam. E, mais importante, ninguém ali me via como um recurso a ser explorado. Eu era apenas eu. Comecei a sair mais. Fiz amigos. Tímidos no início, mas verdadeiros. Pela primeira vez, fui convidada para uma festa sem segundas intenções. Ninguém ali queria minha ajuda com contas, empréstimos, transporte ou moradia. Queriam minha presença. Só isso. Mas, mesmo nesse novo mundo, eu sabia que a paz que conquistamos precisa ser protegida com unhas e dentes. O alerta veio em uma manhã chuvosa, enquanto eu lia os relatórios de desempenho trimestral. Meu advogado enviou uma mensagem urgente. Precisamos conversar. Agora. Liguei imediatamente. A voz dele veio grave, controlada, mas preocupada. Sua mãe e seu irmão tentaram registrar um boletim de ocorrência contra você. Estão alegando que você fraudou documentos, que roubou dinheiro da família e que abandonou 2 dependentes financeiros. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Eles estão tentando me transformar em criminosa? Sim. Mas não conseguiram. Felizmente, todos os comprovantes e documentos que você me entregou há meses desmontam qualquer alegação. Estamos protegidos juridicamente. Mas, o dano social está sendo plantado. Suspirei. Era como viver sob ataque constante, mesmo longe. Nos dias seguintes, as mensagens aumentaram. Minha caixa de entrada se encheu de pessoas perguntando se eu estava envolvida com desvio de dinheiro. Um conhecido da faculdade me enviou um print de uma publicação anônima em um fórum, com meu nome, minha foto e a frase: fugiu para o exterior com o dinheiro da própria mãe. Era ela. Eu sabia.
Aquela era a assinatura suja da minha mãe: manipulação, vitimismo, mentira cuidadosamente ensaiada. Meu irmão, claro, não ficou de fora. Douglas postou um vídeo no Instagram. Sentado no sofá velho da casa, com a cara fingidamente abatida, dizendo: "Tá difícil, galera. Minha irmã foi embora e deixou tudo pra mim. Tô tentando vender meu carro pra pagar os remédios da minha mãe, quem puder ajudar, manda um Pix." A legenda era ainda mais revoltante. Família é tudo, menos quando eles te abandonam. Eles criaram uma vaquinha. Tiveram a audácia de colocar uma foto da minha mãe em uma cadeira de rodas, sendo que ela caminhava normalmente até o último mês antes da minha viagem. Conseguiram levantar uma quantia considerável com base em mentiras. Aquilo me fez tremer. Não de medo. De raiva. Não era só manipulação. Era o desrespeito. A distorção da verdade. A tentativa de pintar como abandono algo que, na realidade, foi libertação. E, então, decidi, não bastava vencer. Eles precisavam cair. Comecei a organizar minha resposta. Pedi ajuda da empresa para reunir todos os registros de transferência de recursos, comprovantes bancários, comprovantes de pagamento de tratamentos médicos, mensalidades, faturas, tudo que eu havia sustentado por anos. Mais de 120 documentos. Com a ajuda de um amigo jornalista, escrevi um artigo detalhado, sem sensacionalismo, apenas expondo os fatos, acompanhado de provas. Contei sobre os anos de chantagem emocional, a dependência financeira imposta, a sabotagem da minha independência, o cancelamento do voo, a tentativa de fraude. Eu não citei nomes. Não precisava. Quem conhecia os bastidores sabia exatamente quem eram os personagens da história. O texto viralizou em 3 dias. Milhares de compartilhamentos. Comentários de pessoas que passaram pelo mesmo. Mensagens de apoio. Pessoas dizendo que se sentiram representadas. Que agora tinham coragem para cortar laços tóxicos. Que finalmente entenderam que amar não é aceitar ser destruída. Minha mãe leu. Douglas também. Na semana seguinte, apagaram todos os posts. Mas o estrago já estava feito. Dessa vez, o estrago era deles. 2 semanas depois, fui chamada para uma reunião com o presidente da empresa. Entrei na sala com o coração acelerado, sem saber o motivo. Ele me olhou nos olhos, sorriu e disse: "Li seu texto. Sua coragem é inspiradora. Temos uma vaga em uma filial ainda maior, com um salário melhor. Vai aceitar o desafio?" Eu aceitei. De cabeça erguida. Com o coração leve. Enquanto eles afundavam em sua própria lama, eu subia mais um degrau. E, desta vez, sozinha. Sem ninguém puxando minha mão para trás. Sem vozes tentando me convencer de que era egoísmo ser feliz. Sem culpa. Sem medo. Sem eles. A nova cidade era maior, mais fria e infinitamente mais silenciosa que qualquer lugar onde eu já vivi. As ruas pareciam organizadas demais. As pessoas, apressadas demais. Mas, no fundo, eu também era. Apressada para construir uma vida que ninguém pudesse destruir de novo. Comecei um novo cargo com o sangue fervendo de ambição, uma ambição limpa, que não queria pisar em ninguém, mas também não permitiria mais ser pisada. Me entreguei ao trabalho com uma disciplina quase militar. Estava determinada a nunca mais depender emocionalmente de gente que usava amor como chantagem e a família como coleira. Mas não há conquistas sem cicatrizes. E as minhas ainda ardiam. Mesmo longe, mesmo protegida, meu corpo reagia toda vez que o telefone tocava de madrugada, como se o trauma estivesse impresso nos meus ossos. A notificação de uma nova mensagem da minha mãe ainda me fazia estremecer, mesmo que, por hábito, eu nunca abrisse. O silêncio entre nós não era vazio. Era denso. Tenso. Carregado de histórias que nunca foram contadas. E então, numa tarde de inverno, tudo que estava adormecido explodiu. Era sábado. Eu havia acabado de voltar de uma caminhada com liberdade aninhado dentro da mochila adaptada. Estava preparando um chá quando ouvi o som de uma ligação internacional. Não atendi. Mas logo em seguida veio uma notificação de vídeo.
Era da minha tia Silvia. Uma das poucas que sempre ficará em cima do muro. Curiosa, abri. O vídeo mostrava minha mãe na calçada da igreja, gritando. Sim, gritando para uma mulher que parecia tentar contê-la. A filmagem era tremida, mas nítida o suficiente para que eu ouvisse suas palavras. Aquela ingrata. Achar que pode me deixar na miséria. Pra mim morreu. Não tem mãe, não tem mais nada. Vai pagar pelo que fez. Vai ver. A mulher ao lado dela, visivelmente desconfortável, tentava puxá-la, mas minha mãe continuava. Fica lá na gringa fingindo que é importante. Mas esquece que quem limpou as fraldas dela fui eu. Eu. E agora não pode pagar uma conta de luz. O vídeo tinha 2 minutos. Mas parecia eterno. Eu fechei o notebook, sentei no sofá e senti um peso conhecido sobre meu peito. Mas não chorei. Era diferente agora. Não havia tristeza. Havia indignação. A mulher que gritava naquele vídeo nunca me amou. Ela amava a versão útil de mim. A fonte de renda. A boneca que ela manipulava com culpa. A que ela dizia ser seu orgulho, enquanto por trás exigia o dinheiro todo do salário e zombava das minhas vitórias. Ela não estava com raiva porque perdeu uma filha. Ela estava furiosa porque perdeu um soldado. Na segunda-feira, fui chamada à sala do novo diretor de RH. Sentei-me tensa. Ele parecia constrangido. Me desculpe te chamar por algo pessoal, mas sua família entrou em contato com a sede. Disseram que você abandonou pessoas doentes, e pediram que a empresa intercedesse. Tentaram falar com a imprensa local. Enviaram uma carta. Respirei fundo. Eu tenho provas de que isso é mentira. E uma medida judicial em andamento. Ele apenas assentiu. Nós sabemos. Seu histórico aqui é impecável. Só queria que soubesse que estamos com você. Foi nesse momento que percebi, mesmo tão longe, eles ainda tentavam sabotar tudo. Eles não queriam apenas me magoar. Eles queriam me destruir profissionalmente. Me forçar a voltar. Me ver rastejando. Não pela saudade. Mas pelo poder. Naquela noite, escrevi uma carta. Não para enviar. Mas para encerrar. Querida mãe, comecei, sabendo que a palavra não combinava mais com ela. Contei tudo o que nunca disse. Cada vez que engoli o choro enquanto ela dizia que eu nunca seria nada. Cada vez que abri mão dos meus planos para pagar contas que não eram minhas. A vez que vendi meu único notebook para comprar os livros do Douglas. A noite em que voltei para casa com febre e ela disse, não temos tempo para drama. Vai lavar a louça. Falei da dor de crescer com medo de falar, com medo de desagradar, com medo de decepcionar uma mulher que nunca se importou em me quebrar desde que eu fosse útil. E terminei com: hoje eu sou livre. Não porque me afastei, mas porque entendi que não devo nada a você. Que amor de verdade não cobra recibo. E que mãe de verdade não transforma os próprios filhos em serviçais. Guardei a carta numa gaveta e nunca mais toquei nela. Naquela noite, dormi em paz. Mas o silêncio dos vilões é sempre estratégico. E, um mês depois, recebi uma ligação que me fez gelar. Boa tarde. Aqui é da Polícia Federal. Estamos com uma denúncia de fraude envolvendo seu nome e gostaríamos de confirmar alguns dados. A voz era calma. Oficial. Precisei confirmar minha identidade. Alguém tentou abrir uma empresa em seu nome, usando documentos falsificados. A denúncia veio por meio de um cidadão anônimo, mas descobrimos que os documentos foram emitidos a partir de um endereço residencial, da senhora Marisa Ferreira. Minha mãe. Ela não estava apenas me atacando nas redes. Ela queria me envolver num crime. Agradeci, respirei fundo, e fiz exatamente o que precisava ser feito. Dei entrada no pedido de medida protetiva internacional. Era isso. A última linha. A linha que eles mesmos atravessaram. O processo correu. As provas foram reunidas. Meu advogado trabalhou com firmeza. Minha mãe e meu irmão foram intimados.
A denúncia de tentativa de estelionato foi aceita. A medida protetiva foi aprovada. Eles estavam legalmente proibidos de fazer qualquer tentativa de contato, direta ou indireta. Se quebrassem, prisão. Fiquei sabendo, depois, que minha mãe chorou desesperada no fórum. Disse que era apenas uma mãe querendo justiça. Que não sabia do que a filha estava falando. Que foi um mal-entendido. Mas, pela primeira vez, o mundo não acreditou nela. E pela primeira vez, ela teve que encarar o que nunca imaginou, que a filha dela sabia se defender. E não voltaria atrás. No fim daquele ano, recebi a confirmação de residência permanente. Agora eu podia viver onde quisesse, como quisesse. Livre. Sem rastro. Sem volta. Sem perdão. Às vezes, as pessoas me perguntam: você não sente falta? Não pensa em perdoar? Em tentar conversar? Eu olho nos olhos delas e respondo com firmeza. O que elas queriam não era uma filha. Era uma serva. E eu não nasci para servir a quem me destrói. Não existe laço onde só um sangra. Não existe família onde só um ama. E não existe perdão para quem nunca pediu desculpas. O tempo passou. Anos, não meses. E a ausência deles deixou de ser ferida aberta para se tornar uma cicatriz que só coçava quando o inverno era muito rigoroso ou quando alguém dizia a palavra família com uma ternura que eu nunca conheci. Minha vida, agora, era inteiramente minha. Fiz amizades sinceras. Adotei um segundo gato. Mudei de apartamento. Fiz viagens que antes só existiam nas telas do computador que eu usava de madrugada, trabalhando até cair de sono. Eu estava reconstruída. Com camadas mais fortes, mais firmes, feitas de verdade. Eu não fingia mais. Não sorria para agradar. Não dizia sim por medo. E não pedia desculpas por existir. Mas o mundo não esquece quem a gente foi, especialmente para quem só nos via como uma propriedade perdida. E foi em um final de semana morno de primavera, enquanto eu tomava chá com uma amiga em um parque, que uma mensagem me alcançou. Era uma notificação da embaixada. Pedido de visita familiar. Solicitado por Marisa Ferreira e Douglas Ferreira. Motivo: urgência médica. Fechei o celular. Olhei para o céu. Nenhuma nuvem. O dia estava azul demais para aquilo. Minha amiga notou minha expressão. Aconteceu algo. Balancei a cabeça. Só o passado tentando ressuscitar. Nos dias seguintes, vieram e-mails. Mensagens. Ligações de números mascarados. Eles estavam insistindo. Diziam que minha mãe estava doente. Que meu irmão estava mudado. Que estavam arrependidos. Mentiras. A doença só apareceu depois que o último Pix secou. O arrependimento, depois do último golpe falhado. E a mudança, era apenas desespero disfarçado. Mas o que eles não sabiam é que, ao contrário de antes, eu não me sentia mais em dívida com ninguém. Minha dívida agora era comigo mesma. Com aquela versão minha que chorava em silêncio, de joelhos no banheiro, depois de ouvir da mãe que a deveria ter abortado, mas era tarde demais. Com a menina que não tinha o direito de sonhar, porque sonhar era considerado a perda de tempo. Com a jovem que comemorava uma promoção no trabalho em segredo, porque qualquer vitória virava argumento para mais exploração. Com todas essas versões de mim, eu tinha um compromisso inegociável. Nunca mais voltar. Então, fiz o que eles jamais esperariam. Peguei o último e-mail que haviam enviado. Um daqueles melodramáticos, recheado de me perdoe e você é nossa única esperança. E encaminhei, sem qualquer comentário, para meu advogado. No dia seguinte, ele protocolou o encerramento definitivo de qualquer tentativa de reaproximação. Junto com documentos que deixavam claro, se tentassem contato outra vez, a resposta não seria gentil. Na semana seguinte, uma carta chegou à minha nova residência. Era dela. Reconheci a caligrafia. A letra trêmula. Forçada. O envelope estava sujo, como se tivesse sido carregado por mãos que nunca souberam o peso do arrependimento verdadeiro. Abri. O texto começava com um clássico.
Filha, sei que errei, mas toda mãe merece uma segunda chance. Continuei lendo, palavra por palavra, não por respeito, mas por encerramento. Ela dizia que estava sendo despejada, que Douglas havia perdido o carro, que a saúde dela estava frágil, que ninguém mais ajudava, que a igreja virou as costas, que os vizinhos não olhavam mais na cara dela. E então veio a frase final, escrita com uma mistura de desespero e veneno. Se você não nos ajudar, vai se arrepender pelo resto da vida. Eu ri. Não de deboche, mas de alívio. Porque ali, naquele último parágrafo, ela confessava sem querer que nunca foi amor. Sempre foi cobrança. Sempre foi chantagem. Sempre foi sobre controle. E agora, que não havia mais como me controlar, ela estava tentando me culpar. Guardei a carta em uma pasta. A última. Fechei o armário, tranquei com chave e guardei a chave em uma caixa que enterrei no jardim do prédio, junto com a aliança de plástico que ela me deu aos 7 anos, dizendo que a filha tem que ser fiel à família, custe o que custar. Pois bem. Custou. E hoje, essa fidelidade está morta e enterrada. No aniversário da empresa, fui homenageada como um dos maiores destaques do ano. Subi ao palco sob aplausos. De terno escuro, cabelo preso, postura erguida. O apresentador, ao final, me perguntou: se pudesse voltar no tempo, você faria algo diferente? Pensei por um momento. Segurei o microfone com firmeza. E respondi: eu teria ido embora antes. Mas não me arrependo de ter ido. Algumas portas, quando se fecham, não são perdas. São livramentos. O auditório se calou por um segundo. Depois, explodiu em aplausos. Mas, naquele instante, eu nem ouvia mais. Minha mente estava em paz.